A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez com o programa Plantando Fé e Colhendo Milagres para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje nós estamos aqui com a missionária Valdelânia, serva do Deus Altíssimo. Irmãos, ela foi curada da depressão, grandes experiências de vida ela passou e ela adquiriu e conseguiu vencer todo tipo de obstáculo e vem vencendo através da fé. Quer saber mais? Não sai daí, aproveitando, compartilhe esse momento abençoado e seja um canal de bênção, compartilhando esse momento abençoado para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Programa Plantando Fé, Colhendo Milagre, está no ar. A paz do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nós estamos aqui com a missionária Valdelânia, serva do Deus Altíssimo. A paz do Senhor, missionária. Paz do Senhor, evangelista Ivan, é uma honra, um grande prazer estar aqui nessa noite, no programa Plantando Fé, Colhendo Milagre, para trazer e falar a respeito do poder que Deus tem sobre a nossa vida. É verdade, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a honra e a glória dele. E nós sabemos que Deus vem fazendo e fez muitas coisas e vai fazer mais ainda na sua vida. Você passou por um processo quando você pensava, quando as pessoas disseram que não tinha mais jeito, você procurou socorro na pessoa certa, que foi o Senhor Jesus Cristo, não foi isso? Com certeza. Então, foi um momento muito difícil, que foi um momento da qual até o médico me desenganou praticamente, né? Que eu ia ter que ficar dependente de medicamento pro resto da minha vida. Mas quando a gente procura socorro no lugar certo, então eu posso dizer que o socorro é imediato. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, né? Que eu estou falando aqui a respeito de uma depressão que foi diagnosticada como depressão crônica, que não tem cura. Há quanto tempo você é evangélica? Há 15 anos, vai fazer 15 anos agora em setembro. 15 anos. 15 anos. Eu vejo as fotos, vejo as pessoas comentando, tudo aquilo que Deus vem fazendo sobre a sua vida, o instrumento de Deus que você é aqui na terra, que ajuda ali o nosso irmão e amigo pastor Gilmar, na igreja Santuário da Fé, ali no bairro Aldemar de Carvalho, onde Deus vem fazendo grandes coisas ali naquele local ali, servo do Deus Altíssimo, ele colocou a mão no arado ali junto com vocês ali e vem sempre mantendo de cabeça erguida. Que Deus abençoe a sua vida, pastor Gilmar, onde quer que o senhor for, em nome de Jesus. A senhora disse que tem 15 anos que é cristã. Isso. Toda cristã, antes de chegar até o Evangelho, até Cristo, sempre tem um processo que muitas das vezes que Deus às vezes permite, ou por escolhas que a gente fazemos, ou por coisas da vida que acontecem de infância, muitas das vezes quer nos destruir e muitas das vezes a gente não temos direção. Mas quando a gente adquirimos a direção e o local em quem podemos contar verdadeiramente, que nunca vai nos deixar na mão e nos abandonar, é o Senhor Jesus Cristo. Foi assim que a senhora conseguiu socorro, não foi isso? Com certeza. Mas antes disso, a senhora passou um momento depressivo, foi isso? Antes de ir até Jesus, foi um momento depressivo, um momento muito difícil, né? Da qual eu me encontrava com uma depressão profunda, procurei socorro em vários médicos e parei no psiquiatra, né? Então, foi aonde comecei a tomar vários medicamentos. E depois praticamente, então, estava chegando como se fosse uma loucura. Isso. Então, o médico disse que a depressão era crônica. Ele me deu um relatório que eu andava até em bolsa, que não era para mim andar só, que eu não podia estar em lugares só. Estava prostrada mesmo psicologicamente. Isso, dependente de pessoas. Não só da medicação, mas, por exemplo, os seus pensamentos faziam com que você viesse se diminuir cada vez mais, era isso? Isso, porque eu chegava, não era somente uma depressão, como muitos passam, né? Às vezes por uma tristeza, então veio uma depressão também demoníaca mesmo, diabólica mesmo, por eu ter passado 12 anos também, servindo a Satanás, em terreiro de macumba, e todo esse processo que às vezes a gente acontece no longo da nossa vida, procurando outro destino, procurando melhoras para a nossa vida e às vezes não encontramos. Porque a cada vez que a gente procura essas melhoras, só acontecem pioras, né? Mas essa depressão já te acompanhou por quanto tempo? Essa última vez, eu passei mais de ano, quase 2 anos em tratamento. Isso. Qual era o sintoma que a senhora sentia? Eu sentia muita dor de cabeça, foi o princípio onde descobriram. Dor de cabeça fortíssima que... Via desejo de suicídio? Eu via vozes.
eu via vulto, porque também da onde eu saí, né? Sim, isso aí, sim. Então, Mas a senhora já servia no local, nos terreiros, e depois, mesmo assim no terreiro, a senhora recebeu essa depressão? Não, isso foi um processo, né? Porque eu decidi por mim mesmo sem estar em Cristo, que não queria servir mais. E como era o procedimento lá? A sua confiança era depositada neles, porque a senhora não tinha um ensinamento da fé em Cristo, era isso? Isso. Então, como eu fui lá muito jovem, né? Quando eu comecei a servir mesmo, Sim. eu tinha apenas 14 anos. A eles? No início. Isso. Sim. Foi quando minha mãe começou a me levar, devido a alguns problemas de saúde que eu tinha e todo rezador, todo macumbeiro. Não tinha firmeza na fé e não tinha um ensinamento em que você poderia... nenhum conhecimento e não tinha também ajuda de ninguém que dissesse, vou te ajudar em cima disso, né? E durante a noite a senhora sentia eles perturbando, vozes? Isso, ouvia vozes, via imagens. Sim. Então, isso tudo, né? Ficava a cabeça, a mente cheia. A mente ficava a mil, por exemplo, muita pressão no subconsciente. Isso, e por isso mesmo, então, eu fiquei esses 12 anos, né? Servindo a Satanás, porque não é servindo a um Deus, não é servindo a santo, não é Deus servindo de engano. É servindo a Satanás mesmo, porque nós procuramos melhora lá. Cremos que é a melhora, porque isso é o crer, é acreditar. E levamos oferta, levamos oferenda, oferecemos tudo. Tem que trazer isso, e a cada dia que se passa, a gente vai ficando mais doente. E o processo de eu ter saído de lá foi exatamente esse. Sempre eu gosto muito de ir para médico, não é porque hoje eu sou cristã que eu vou ser contra médico, não. Sim. Deus deixou para eu estar doente, então a gente precisa estar fazendo exame de rotina e principalmente os tempos de hoje, né? Sim. E eu tinha procurado fazer exame de rotina e o médico passaram um remédio simples. Aos poucos, Deus naquele lugar ia convencendo o seu coração. Isso, e toda vez eu tomei um medicamento e fui para a sessão, né? Que a gente chamava de sessão e passava a noite lá. Sim. Logo após tomar o medicamento que o médico tinha passado. Mas quando estava lá, a sessão não era uma coisa simples, já tinha bebida, tinha cigarro. Eu não suporto cigarro, nunca suportei, mas quando estava lá, que tinha aquilo ali, tudo acontecia. Sim. E então, por estar bebendo, mesmo assim, então, quando juntou o álcool com o medicamento, então ali eu, quando estava na minha sã consciência, eu comecei a passar mal. Sim. E era vomitava, desmaiava, vomitava, e aquilo ali durou a noite inteira. E a senhora nunca conseguia preencher o vazio do coração, né? Não. E o que eu ouvi de lá de dentro foi que eu estava... Tá vendo aí? Ela ficou fingindo, foi beber, dizendo que estava manifestada e não estava. Olha o que aconteceu, por isso está passando mal. Então, me deixaram de lá praticamente à morte. Sim. E quando o táxi chegou para nos pegar, o dia já amanhecendo, que eu cheguei no hospital, o médico disse para minha mãe, ela está 1 grau à morte. Sim. Então, pode pedir a Deus, porque ela só tem 1 grau Você naquele lugar... cada vez mais estava prejudicando a sua saúde, a sua fé não tinha firmado em Cristo, passando aquele processo difícil, sendo enganada por eles, porque ali é um ensinamento, um ensinamento de engano. Eles dizem uma coisa, é tanto que eles querem imitar até o nosso Deus, tira a sandália dos seus pés, porque aqui é terra santa. Mas eu sempre lembro de uma coisa, que às vezes tem demônios que, quando se manifestam no corpo de outra pessoa, eles vêm para nos atacar. Sim. E teve um deles que, quando você não serve a ele, dizer... eu quero tal coisa e você não der. Então, ele vem para cima de você, querer matar, querer lhe atingir, lhe agredir. E aconteceu isso. E um outro veio em minha defesa. O interessante é isso. Sim. Que se combateu demônio no corpo de uma pessoa, né? Sim. Um contra o outro. Um veio para mim, contra mim, o outro veio em minha defesa. Porque um queria me matar. Eu vou matar você, eu vou te pegar, não sei o que. E aquela coisa toda que eles chamam... a mente e a mil. Aí eu parei, fiquei ouvindo aí, enquanto o outro disse, não, você não pode tocar nela, não. Porque tem um lá em cima protegendo. Então, eu estava... é interessante. Eu nunca esqueço dessa palavra. Porque é forte isso aí. É como quem se dissesse, ela tem um dono. Ela está aqui, mas ela tem um dono, entendeu? Hoje eu entendo isso. Interessante, irmãos. É algo tremendo da parte de Deus. Eu tenho algo para falar para você que está me vendo e me ouvindo aí do outro lado. O mundo espiritual é real. O mundo carnal é dominado pelo mundo espiritual. O mundo carnal é que faz as suas escolhas. A quem você quer servir. Ou serve às trevas ou serve à luz.
E o que aconteceu sobre a vida de Valdelânia foi algo tremendo da parte de Deus, porque mesmo ela sem se via Deus, Deus tinha um cuidado tremendo pela vida dela. Você que está me vendo aí do outro lado já bateu em muitas portas e está com a sua fé abalada, está procurando lugares onde não é para procurar, não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo. Ei, saia daí porque há tempo. Porque o socorro bem presente é só o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Veja o que ela falou aqui. Eles queriam destruir ela. E eles disseram, não, nós não podemos tocar nela, porque o homem lá de cima, eles é tão derrotado que eles não conseguem falar o nome de um Deus que é vencedor, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós não estamos aqui debatendo sobre religião. Nós estamos pregando a palavra de Cristo, o verdadeiro Deus que ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Irmãos, nós já passamos por muitas experiências espirituais. Estamos falando para você porque nós sabemos que nós estamos se dizendo. Satanás, ele já é perdedor. Ele sabe disso. Você que está me vendo aí do outro lado é vencedor. Só que ele quer lançar sobre a sua vida sentimentos de derrota, depressão, ansiedade, enfermidade, para tentar frustrar a sua fé, para que você possa se sentir um perdedor. Não se sinta assim. Sabe por quê? Assim como ele foi, e como é sobre a vida da missionária Valdelânia e sobre a minha vida, também ele é, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele nunca vai permitir com que você perca nenhuma batalha. Ainda que os seus pensamentos, os inimigos venham dizer que você já perdeu, você não perdeu, porque Jesus ainda vive e ainda reina. Para sempre. E a sua mente ficava conturbada. Isso, acreditando que estava fazendo o certo, né? Porque a gente acredita que está fazendo o certo, porque junta o medo de sair, porque eles ameaçam, os demônios ameaçam. Se vocês saírem, se vocês não me servir, a gente te mata. Porque era o que eu ouvi, essas ameaças. Ou eu morria ou ficava louca. A senhora no terreiro batia ponto para quem? Para tudo. Para tudo. Praticamente todos. Não resolveu? Nada. E o único Deus que você se prostrou, pediu socorro a ele te curou, me salvou e tem mudado a minha vida. Quer saber mais? Não sai daí, nós vamos para o comercial. Já já nós estaremos de volta. Sistema Lagartense de Comunicação. TV Seregi. Lagartense.com.br. Anuncie no mais completo. Seregi FM. Diversidade para você assistir e ouvir. Siga-nos nas redes sociais. Portal Lagartense, TV Seregi e Seregi FM. Sistema Lagartense de Comunicação. A paz do Senhor Jesus, nós estamos de volta, nós estamos aqui com a missionária Valdelânia, serva do Deus Altíssimo. Irmãos, ela fez algo que antes não agradava a Deus e hoje ela está agradando a Deus. Ela procurou socorro em muitas portas antes e ela encontrou o socorro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Servia a deuses estranhos que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem perna, mas não anda, tem mãos, mas não apalpa, mas quando ela procurou o socorro num Deus que ele é invisível, mas é real, ele tem perna e ele anda, tem boca e fala. E os seus braços estão estendidos ao meu e ao favor dela. E você que está me vendo do outro lado, os braços do Senhor Jesus Cristo estão estendidos ao seu favor. E não há o que temer, não é isso, missionária? Com certeza. Se Deus é por nós. Ninguém é contra nós. Se Deus opera em nossa vida, quem impedirá? Porque agindo Deus, quem impedirá? É verdade. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Missionária, ela estava falando que ela servia deuses estranhos, porque ela não conhecia um verdadeiro Deus.
Quando hoje ela se olha no espelho, ela sente a sua alma em paz, o seu coração feliz, porque ela sabe que serve hoje a um Senhor que ele não falha e nem deixa os seus no meio de uma batalha e nem permite com que os seus venham perderem uma batalha, porque ele opera a favor do seu povo, não é isso, missionária? Com certeza. Missionária, nós estávamos falando no outro bloco que você teve o processo depressivo, depois do processo depressivo, você teve o processo depressivo mesmo andando naqueles ambientes, não foi isso? Isso. E então, como eu estava falando, né? Que eu passei mal lá, né? Que eu cheguei no hospital a 1 grau. E depois disso que eu disse que não ia mais servir os demônios, tomei por si mesmo e disse, eu não quero mais nada. Peguei todas as imagens que eu tinha em casa, que eu tinha imagem, tinha o altar em casa, tinha dentro e tinha fora no quintal, né? A casa cheia. Era, então eu tinha lá o quarto lá reservado, onde eu ali servia, acendia velas, fazia o que tinha de fazer, né? Então eu disse, eu não quero mais, e peguei tudo e joguei no lixo. Sim. Porque para eles isso aí é como afronta. Eu peguei tudo e joguei no lixo mesmo. E disse, não sirvo mais. Sim. Que eu, de cada demônio que eu servia, eu tinha uma roupa, eu peguei tudo e joguei no lixo. Então o carro do lixo levou. Sim. E aquilo ali foi como se tivesse futucado o inferno, entendeu? Sabe uma o que afronta. Foi, sabe o que é cutucar o inferno? Pronto. Aí depois daquele dia eu passei um período ali, foi processo difícil, né? Da qual eu estava passando também dificuldade. Sim. E eu comecei, junta tudo é um conjunto, né? Sim. Aí eu comecei a ouvir vozes. Comecei primeiro a sentir dor de cabeça. Era forte dor de cabeça, que eu não dormia. E era remédios analgésicos e nada passava. E isso se automedicando, né? Sim. E teve um dia que foi onde foi descoberto que eu cheguei, de tanto remédio que já tinha, já não aguentava mais ter um remédio. Peguei o vidrinho de dipirona, que parece ser pequeno, que não tem nada, né? Espremi todo e tomei de uma vez. Ali intoxicou meu corpo todo. Sim. Aí foi onde eu fui para o hospital e chegando lá, os médicos disseram, não, que ela tem ansiedade, ela está com ansiedade profunda. Sim. E ali eu comecei a fazer tratamento em médico clínico mesmo, porque o hospital não trata, ele encaminha, né? Sim, isso. E os médicos clínicos tratando como ansiedade, e dali na depressão leve, e vendo que o quadro, cada dia que passava, estava piorando, mesmo com os medicamentos deles. Sim. E como eu estava passando dificuldade, a médica, ela estava me dando os remédios, que eram as amostras grátis. Sim. E esse remédio custava caro. E chegou um tempo que ela não tinha mais amostra grátis para me dar. Ela disse, então eu vou mudar e vou dar um outro que eu tenho em casa para ela, que tem a mesma substância. E quando ela me deu aquele remédio, foi pior. Sim. Porque eu comecei a ver mesmo vozes, a ver... chegava em minha casa... quando era espiritual mesmo. Era quando eu pegava a faca, que eles iam fazer almoço, alguma coisa, aí eu via como se a faca saísse da minha mão e estivesse puxando a veia dos meus pulsos. Sim. Eu sentia isso, eu já jogava lá. E saía ali, pronto, já entrava em crise, chorava, me dava frio e parava e o mundo até acabava. Aquele pânico, porque juntou a depressão e eles vinham a te atormentar. Isso, espiritualmente, na mente, no subconsciente. Praticamente eles vieram cobrar. Para tirar a paz mesmo, para deixar a loucura. Eu deitava para dormir, no dia que eu dizia, hoje eu vou dormir. Quando eu abria o meu olho, que eu olhava para a teia, eu me via lá em cima, pendurada, enforcada. Sim. Eu me via, eu não via outra coisa. Ao tempo todo eles querendo te atormentar para tirar a sua paz. Isso, aí quando eu olhava do lado, eu via meus filhos, aí era o que eu pedia a Deus, para Deus, que sempre me sustentava, pedia não só para Deus, pedia para Maria. Sim. E a gente, naquele momento de desespero, quando a gente não serve um Deus de verdade, a gente pede até o pedaço de pedra que está do nosso lado, socorro, né? Então eu pedia porque tudo que eu queria era criar meus filhos. E a depressão cada vez mais aumentando. Aumentando. Como se fosse um espírito de loucura, querendo te atormentar para você perder o controle totalmente, não era isso? Aí eu ia pegar meus filhos na escola, eu lembro, e quando ia descendo a ladeira, que era uma ladeira pequena, né? Para a escola que eu pegava os meninos, quando via um carro subindo, eu ouvia vozes. Corra, sai correndo, sai gritando. Sai gritando como se fosse para mim se jogar. Eles queriam colocar um espírito de loucura mesmo em você. E eu ali começava a pedir, eu lembro bem que eu pedia, Deus me mantenha de pé, porque eu quero meus filhos, eu quero criar eles. E eu sempre pensava nos meus filhos, porque hoje é o que eu tenho, é minha família, né? E sempre pensava nele, e eu sei que devido a isso, eu fui parar no psiquiatra, o psiquiatra começou a colocar uma dosagem mais forte. Sim. Eu dizia que não tinha condições de comprar o remédio, porque não tinha condições de trabalhar.
E ele começou a me dar remédio pelo SUS mesmo. Sim. E para mim isso não é vergonha, não. Vergonha é a gente Sim. roubar, não é verdade? Isso. E então eu comecei e o remédio começou a fazer efeito. Começou a trazer alívio, né? Eu comecei a dormir, parei de ouvir vozes. Sim. E eu sei que já estava mais ou menos com esse medicamento, Sim. já estava mais de 8 meses já. Sim. Só com esse medicamento que começou a reagir bem. E eu comecei a ter sintomas graves, vomitar e desmaiava. Mas não sentia aquele enjoo de gravidez, né? Sim. E a família até que suspeitava e comecei a engordar. Procurava um médico, ele não é normal, isso é do remédio. Vá tendo paciência, o remédio engorda, tem esse sintoma mesmo, a gente trocou. Mas aquilo ali começou a trabalhar na minha Sim. mente porque estava constante. E assim eu procurei também um obstetra. Eu disse, eu vou procurar, porque na minha mente tinha que era gravidez. Sim. E eu, tomando aquele remédio, procurei. E o médico dizia, a gente vamos fazer todos os seus exames de gravidez, todos os seus testes, mas não pare o seu remédio. O seu problema é grave, não dá para parar de tomar esse medicamento. Então, mas vamos ver, porque só quem pode suspender o seu remédio, mesmo você estando grávida, é o psiquiatra. Então, assim, eu fiz todos os testes, ultrassonografia e tudo, e deu que era gravidez. Sim. Ficou grávida nesse período. Nesse período, já estava mais de ano em tratamento de depressão. E aí ficou. E tomando remédio. E descobriu a gravidez. Quando eu descobri, né, que estava mesmo, aí eu levei os exames para o obstetra, ele disse, eu não posso suspender seu remédio. E você continuou tomando a medicação? Continuei, não posso de forma nenhuma, isso só o seu psiquiatra, porque o seu problema de depressão é muito grave, porque eu andava com o laudo que o médico me deu. Sim. É muito grave, não dá para me suspender, então vá para ele imediatamente. Aí eu fui para o psiquiatra e ele disse, olha, mãe, porque você está grávida, a gente vamos suspender, dá para ver que você está bem hoje, não está com aqueles sintomas mais, tem aquelas crises, mas devido à gravidez nós vamos suspender, mas tenha consciência de uma coisa, que você tomou esse medicamento, os 3 primeiros meses você não deveria tomar medicamento nenhum antidepressivo. E você tomava? E eu estava tomando. Porque não sabia. Porque eu não sabia que estava grávida, né? Porque, no caso, o remédio que eu estava tomando era normal, faltava o ciclo 2, 3 meses. Era normal, a gente, devido à depressão, ansiedade, falta tudo isso mesmo, entendeu? Então, ele disse, então você tomou, então eu quero lhe deixar consciente de uma coisa. O seu filho pode nascer morto, ou você a qualquer momento pode perder o seu bebê, ou ele pode nascer deficiente. Tenha isso na consciência. Quer parar o remédio, então ali a gente decidimos e eu parei o remédio. Sim. Mas todo mês eu tinha o acompanhamento dos 2 médicos. Sim. O obstetra e o psiquiatra. Sim. Toda a ultrassom era levada para um e para outro, né? Como eu não tinha condições, não fiz a morfológica. Sim. Era simples mesmo. O meu bebê nasceu de 8 meses, mas nasceu bem, de baixo peso, mas nasceu bem. Sim, louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, ele tem 15 anos, né? Louvado seja Deus. Né? Ele tem 15 anos, hoje toca bateria na igreja. Porque, É músico. Né? Quando Deus escolhe alguém do ventre, então não tem medicamento, não tem nada que tire, né? E Deus, ele deu um instrumento de adoração nos momentos difíceis. Com certeza. E como você chegou até Jesus? Aí, então, quando eu fui até Jesus, eu estava com 4 meses que ele tinha nascido. Sim. Então, aquelas dificuldades. Mas mesmo assim, quando ele nasceu, eu fui para o médico disse que queria me voltar a dar o remédio e parar a amamentação. Eu disse, eu não quero mais remédio. Por enquanto, eu quero amamentar meu filho. Sim. E foi essa a minha decisão. E ele colocou lá na minha ficha como observação, Sim. que estava me observando. E eu fui, apresentei ele a Jesus logo no primeiro dia, né? Consagramos, né? Como a gente chamamos. E no primeiro dia que eu fui para a igreja, eu lembro como hoje, era um culto de família, culto de quarta-feira. E ali eu já aceitei Jesus e decidi ir mesmo, porque eu não queria voltar ao passado. Eu não queria sofrer o que eu tinha sofrido. Estava cansada e sobrecarregada. Isso, eu não queria sofrer mais. Eu não queria que a depressão voltasse. Então, eu ouvia pessoas, né? Sempre, minha mãe já tinha ido e sempre ela dizia, assim que eu me libertar, porque também minha mãe foi um processo de libertação dela da casa de macumbeiro, né? Sim. Tem que ser, não adianta arrodear e falar, tem que falar a realidade. E ela sempre dizia, ela estava com 2 meses, assim que eu me libertar, eu te levo para a igreja. E nesse período que ela dizia, eu me lembro que eu ganhei uma mini bíblia, aquelas bíblias azul. Aquela azulzinha. Isso, e eu abria, quando eu abri no Salmo 143. E todos os dias eu lia aquele salmo.
todos os dias Já eu lia. foi reconhecendo Isso. a verdade. Era o único que eu lia todos os dias e eu decorei ele. Tinha dias que eu não precisava, minha Bíblia estava decorada. E o mais versículo que eu me apegava era aquele que dizia: guia-me, Senhor, pelo teu caminho. Né? Que Deus me mostrasse o caminho. E era o que eu... E certa noite, uma noite de terça-feira, eu tive um sonho. E não esqueça, eu digo, Deus começou a trabalhar, me libertar através desse sonho. Eu creio nisso. Porque nesse sonho eu sonhava que eu estava em um lugar muito escuro, um terreiro, Sim. e tinha um buraco negro. E tinha uma pessoa sentada de branco naquele buraco. E eu cheguei do outro lado, bem próximo, e aquela pessoa olhou para mim. E eu fiquei de pé. E quando aquela pessoa olhava para mim, ela dizia bem assim: que desça ao abismo agora, espírito de pombagira, espírito... Tudo que eu recebia lá no terreiro de Macumba, entendeu? Todos que eu via, começou. E eu sentia que saía de mim aquele vulto e caía dentro daquele buraco. E você não teve processo de libertação com oração de forma nenhuma, só apenas aceitou o Senhor Jesus? Aceitei, tive assim, mas foi pouco tempo. Sim. Mas não de estar se manifestando, essas coisas não. Eu sentia tremor no corpo, sentia dormência na cabeça na hora da oração, entendeu? Não deixava de sentir aceleramento no coração. Sim. Cheguei a desmaiar na igreja no primeiro dia. Sim. O segundo dia também, o terceiro dia não, só senti tremor no corpo. Sim. Então, aí eu, através daquele sonho, eu disse: hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou servir a Jesus. Porque eu creio que aquela pessoa ali não foi Louvado Deus. seja Deus. Mas foi Deus abrindo a minha mente. Então eu tomei a decisão de, naquele dia, crendo que Deus já tinha me libertado. E o vazio que tinha no coração? Saiu. E hoje você se sente como? Hoje Deus tem me preenchido a cada dia, porque mesmo que a gente passe por um momento difícil, por um momento de Louvado ansiedade, seja né? Deus. O que a palavra de Deus diz lá em 1 de Pedro 5,7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Então, mesmo que a gente passe por um momento difícil, quando a gente aprende a colocar nas mãos do Senhor, Ele cuida de nós. Ele preenche a nossa alma, porque nós buscamos ser preenchidos e não vamos Louvado ser. seja Deus. Jamais nós vamos ser. Que mesmo no momento difícil, a gente tem que fazer como o salmista Davi fez. Lá no Salmo 42:11. Por que te abate a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Se nós temos um Deus tão grande... Eu ainda esperarei em ti, Senhor. Né? A nossa alma não vai ficar perturbada se vimos a um Deus tão grande, a um Deus que tem todo o poder de nos libertar, de nos curar, de estar hoje como eu estou aqui, sem precisar de medicamento nenhum, sem precisar de tomar antidepressivo, remédio para dormir nada. Qual foi o segredo? Jesus. Jesus, ele é o remédio, né? Se tem uma pessoa que está te vendo do outro lado aí, que está passando por um processo difícil e pensa que não tem nada, que não tem mais jeito, está servindo a deuses estranhos, que pensa que vai conseguir socorro, o que você tem para dizer para ele? Eu quero dizer que não tem nenhum outro igual a Jesus. Que o nosso socorro é Jesus. Que Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança. Que ainda que venha momentos difíceis, que a nossa escolha seja escolher o melhor para a nossa vida. E hoje o melhor da nossa vida é o Senhor Jesus. Lá em Josué 20:24 diz que se nós escolhermos a servir deuses estranhos, inicialmente ele vai nos fazer o bem, depois ele vai nos fazer o mal. Então que os olhos de cada um venham a ser abertos para servir o verdadeiro Deus, que é o Deus dos céus. E o Deus dos céus, ele está com os seus olhos fixados sobre a terra, sobre a vida de cada um para ajudar e levantar e sustentar com o seu braço forte. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi crucificado numa cruz de madeira. Morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém. O Senhor Jesus Cristo não está pregado numa cruz. Ele não está dentro de um sepulcro. Ele está sentado no trono. Acima de tudo, acima de todos, Ele é Senhor. Amém. E Ele se importa com você. Você é especial para o Senhor Jesus Cristo. Não temas, não te assombres, porque Ele é o Senhor teu Deus. Estamos chegando a mais um final de um programa, plantando fé e colhendo milagres. Que Deus abençoe a sua vida, Valdelena. Amém. Mais e mais em nome do Senhor Jesus Amém. Cristo, o seu ministério, a sua família. Vá adiante, porque o Senhor é o teu escudo e o teu amparo onde quer que você for. Para a Amém. glória de Deus. Amém. Eu quero orar pela sua vida. Você que está aí me vendo do outro lado, coloca a mão sobre o seu coração. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te apresentar cada pessoa que está me vendo e me ouvindo do outro lado.
Nós quebramos e repreendemos toda ação de Satanás e quebramos toda a fortaleza espiritual ao contrário, em nome de Jesus. Tudo aquilo que empreende o crescimento dessas pessoas seja neutralizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que quer impedir desse programa, a audiência fluir, nós repreendemos e neutralizamos em nome de Jesus. Continua abençoando a tua serva, a missionária Valdelânia, toda a sua família, o seu ministério e toda a imprensa desse programa. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a vida de todos. Até o próximo programa. Em nome de Jesus. Amém.